E no KingdomCast de hoje, eu tenho um convidado aqui que, assim, além de tudo que ele faz, esse homem não só me ensinou sobre PNL, mas ele me fez andar no caco de vidro. Uma vez, não, 2 vezes. Aí eu sou o quê? Obrigada a convidar para contar essa história de lá de onde eu começo, mas também de onde a gente parte para poder conversar sobre liderança, sobre comunicação, sobre estratégia. E o melhor vai ficar pro final, hein, Ed? Com vocês, Eduardo Rocha, criador do método, né, 360. Ed, conta aí essas histórias aí sobre liderança, comunicação, estratégia. Como é que é essa jornada? Kelly, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Depois de tanto tempo que a gente já se conhece, eu já vim assistindo seu podcast com sucesso, né? As pessoas sempre comentam, cara, eu fui lá na Kelly, eu disse, poxa vida, será que a Kelly não vai me convidar? Eu que fiz ela andar sobre o caco de vidro e ela não vai me convidar, não é possível. E que bom que você me convidou, a gente teve um contato agora próximo, num curso, e eu estou aqui para a gente bater papo sobre esse assunto que, na minha opinião, é tão importante. O líder que hoje não souber liderar, utilizando as tecnologias atuais, ele está fadado ao fracasso. E quando que você percebeu que tinha esse gap, Ed? Como é que foi a sua percepção, assim? Para onde você olhou e falou assim, a gente tá faltando alguma coisa aqui e veio preencher esse lugar com essa metodologia? Eu não acredito em uma empresa que tem fracasso se o seu líder é um cara de sucesso. Porque uma pessoa que é líder de sucesso, ela movimenta o time para ser uma pessoa de sucesso. Eu comecei a fazer muita consultoria nas empresas, mentorias, né? Porque eu sou dessa área. E era muito curioso, porque é natural que o gestor comece a colocar culpa nos seus funcionários. São os seus liderados que não estão atendendo às suas necessidades, eles são muito relapsos. E aí, quando você vai tirar uma radiografia desse líder, todos os defeitos que ele aponta nos funcionários são dele. A autopercepção você sabe completamente que a gente vai ser cancelado agora, né? Você está preparado para ser cancelado? Claro. Sempre, né? A gente, quando fala a verdade, na maioria das vezes, a gente é cancelado. Então, isso era algo que me chamava muita atenção. Eu ficava me perguntando, como é que essa pessoa não está percebendo que o problema da empresa dele é ele? Por como essa pessoa não está tendo a clareza. E a falta de resolução também, porque enquanto ele não buscar resolução para ele, a resolução não vai chegar no Não outro. chega. E aí eu disse que eu tenho que começar a ajudar esses líderes. Eu tenho que começar a orientá-los para que, de fato, eles comecem a desenvolver as habilidades nos seus liderados. Sim. Às vezes é muito comum, Kelly, a pessoa ser muito boa em uma área e não ser em outra. A maioria dos líderes são muito boas técnicas, são boas tecnicamente, mas elas não conseguem ser boas relacionalmente. Eu conheço líderes que são excepcionais gestores, mas são péssimos colaboradores em time. Então, se você não desenvolver a sua capacidade de unir o que você tem de melhor tecnicamente para o que você pode melhorar comportamentalmente, você seguramente não vai conseguir alcançar grandes patamares, altos patamares na sua carreira. E eu acho que existe uma conexão entre esses dois mundos. E é isso que a gente trabalha. E a conexão entre esses dois mundos chama-se comunicação. A comunicação, ela liga essas duas coisas. E aí, você falou uma coisa que eu já vou voltar aí na comunicação. Né? A gente fala de um CNPJ, uma pessoa jurídica, né? Quando eu falo de uma pessoa física, né, esse indivíduo que teve a ideia, se propôs a criar um CNPJ, então ele passa a ter que nutrir, educar, conduzir, direcionar uma pessoa jurídica. Então, quando você foi falando, foi se desenhando assim na minha cabeça, porque eu sou pouco visual, né? Foi se desenhando na minha cabeça essa pessoa, esse bebê que tá ali para ser educado, para ser conduzido, para ser direcionado na vida. E esse empreendedor, digamos assim, ele é o cara que vai conduzir. E assim, tal qual os nossos filhos, né? Nossos filhos, pessoa física, não pessoa jurídica, precisa de uma condução. E aí, quando você fala da comunicação, como esse líder, ou esse dono, esse empreendedor, empresário, comunica não só o que ele quer que esse CNPJ seja, mas como ele quer que seja. Então, o que
e como. E aí essa comunicação vai permear e dar o tom, e dar o direcionamento de quem é essa pessoa jurídica. A comunicação, ela entra como nesse cenário, né? De condução, de posicionamento, de mostrar, de dizer ao que veio. Como é que você vê a comunicação nesse lugar? Como é que a gente reconhece uma pessoa jurídica? Ela não existe de fato. Isso. Ela é a imagem dos seus representantes, dos seus donos, dos seus empresários. Então, cada cliente tem uma imagem na sua mente de uma pessoa, que essa pessoa tem o quê? Ela tem 3 coisas fundamentais. Essa pessoa, ela tem uma causa. Então, a empresa jurídica, ela luta por uma causa, ela luta para resolver o problema de alguém, ela luta para contribuir com a sociedade. Ela vê nessa pessoa também um conjunto de valores que ela acredita, um sistema de crenças que sustentam a sua atuação no mercado. Mas a terceira coisa que essa empresa que esse cliente vê nessa pessoa jurídica é a sua atitude perante os desafios, perante os problemas. E você sabe quem é o primeiro cliente de uma empresa? Quem? É o funcionário. Então, se você, o seu colaborador, aquela pessoa que está no seu time, se ele não compra a empresa, quem vai comprar? Ele é o primeiro cliente. Então, tudo começa de dentro para fora. E muitos empresários querem agradar fora e não agradam antes de agradar dentro. Antes de criar esse link emocional dentro das empresas. Aí você falando disso, voltando de novo na comunicação, a gente tem também, quando esse líder, né, essa pessoa vai contratar, ali já começa uma comunicação. Porque muitas das vezes, o que eu vi muito também nessa jornada de prestar essa consultoria, mais do lado da psicologia, que o que era comunicado não era o que se praticava. E aí, uma das coisas que a psicologia já tinha me trazido, mas que a PNL me trouxe com muita clareza, foi a incongruência. E aí, quando nasce uma incongruência, eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Eu comunico uma coisa, mas eu me comporto de outra forma. Isso tende a causar os adoecimentos. Como é isso na empresa? Funciona exatamente do mesmo jeito. O grande problema hoje na empresa é a incongruência. É o líder fala algo para fora e não faz aquilo que é para dentro. Eu vou contar uma história para você. Certa vez eu estava fazendo uma consultoria numa empresa e eu estava com um líder e ele chegou assim para mim, nós estávamos fazendo um levantamento de clima e de cultura. E ele falou que ele tratava muito bem os funcionários dele, porque ali as pessoas amavam o trabalho, trabalharem ali, estar junto da empresa. E uma pessoa foi até a ele com um problema, ele deu um grito nessa pessoa. Ele estourou com ela. Ele chegou até a xingá-la na minha frente. E eu disse, será que essa pessoa ela tem consciência que o que ela fala está completamente diferente do que ela age? E que o que ela age é a imagem que as pessoas estão vendo dela? Você consegue enganar as pessoas durante muito tempo, mas não para a vida toda. Então, chega algum momento que essa máscara social ela cai. E quando ela cai, aí vem a depressão dentro da empresa, vem a ansiedade, vem a angústia. Não vou conseguir falar a palavra. E o povo falta o trabalho. A palavra quer dizer isso, não saiu, a gente vai aqui com o que tem mesmo. Então, e aí as pessoas começam a adoecer por conta dessa incongruência, logo a empresa está doente. É o principal ponto. Se eu pudesse apontar hoje um problema dentro das empresas, é eu falar para fora uma coisa e agir para dentro outra. Esse é o gap. E aí o que você tem que fazer? Primeiro, se autoconhecer. Entender que você não é tão bom como você acha que é e nem é tão ruim, malévolo como você também acha que é. Você só é o que é. Mas eu digo que você pode melhorar. Em que você pode melhorar? Na sua comunicação. Porque se você se comunica melhor com você mesmo, você entende as suas angústias, você entende as suas necessidades e você entende o que é que você precisa ter das pessoas para alavancar a sua empresa. Mas o melhor é quando você começa a adaptar isso para o outro. Porque as pessoas sabem o que você quer, o que você precisa, o que você necessita para que elas possam entregar o que você deseja. Entendi. Então, o grande papel do líder hoje é fazer essa tradução entre o que ele quer, o mundo da pessoa e essa ponte. Nós chamamos de comunicação estratégica. Eu vou me adaptar à minha linguagem para que aquele outro que está sendo liderado faça exatamente o que precisa ser feito para alavancar
o negócio, para alavancar as vendas, para alavancar a vida de cada um que está dentro daquele contexto. E me fala um pouco dessa metodologia que você criou, né? Hoje você se destaca, e se destaca mesmo. É muito interessante quando eu, né, coloco nas redes sociais que tô lá, né? Eu já tinha feito o Pratitioner há muito tempo. Fui fazer um master com você, as pessoas, nossa, o Ed, que legal, nossa, eu fiz um curso com ele, nossa, eu tenho muita vontade de fazer e tal. Você é uma pessoa reconhecida por esse movimento, né, de levar até as pessoas ferramentas, e a PNL é uma dessas ferramentas, mas não é... O que você faz não é só a ferramenta, você não mostra a ferramenta para as pessoas. Hoje você se destaca como estrategista usando como ferramenta. Como é que é essa estratégia, Ed? Conta um pouquinho pra gente, assim. Não sei se é segredo de Estado, não sei se pode segredo. Falar, mas a gente tem direito de perguntar, né? Pergunta, como diz lá em casa, perguntar não ofende. Não existe segredo nenhum. A estratégia é apenas a gente tentar descobrir das pessoas o que é que elas querem e ajudá-las a alcançar o que elas querem. Porque existem dois problemas aí. Primeiro, as pessoas não sabem o que elas querem. E segundo, elas não sabem como chegar aonde elas querem. Se você não sabe para onde você quer, aí vem aquela frase mais popular do que qualquer outro jargão na internet. Você não vai saber quando você não sabe onde você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Ou qualquer caminho serve. Ou qualquer caminho serve, que acaba chegando ao lugar que você não deseja. Então, o estrategista hoje, o que é que ele faz? Ele modela o que as pessoas desejam, entende o que elas precisam, entrega estratégia para que eles alcancem seus objetivos. Então, eu no papel de mentor, eu não quero impor para as pessoas as minhas estratégias, as minhas vontades e os meus quereres. Eu quero extrair delas as suas habilidades e recursos e mostrar para elas que se a gente ajustar isso de um jeito estratégico, se a gente ajustar isso modelando quem já conseguiu alcançar e semeando esse adubo maravilhoso que é o seu próprio recurso, nós podemos dar frutos deliciosos, frutos atraentes, frutos que gerem nas pessoas o desejo de estar, de querer e de fazer o que você faz. Então, hoje, o meu segredo é porque talvez eu tenha como objetivo plantar árvores. Existe uma diferença desse modelo que você aplica, dessa estratégia que você traz para as pessoas e para as empresas? As empresas são formadas de pessoas, em última análise, né? Então, eu estou sempre trabalhando com pessoas. Eu não trabalho com um CNPJ, eu trabalho com o diretor da empresa, com o presidente da empresa, né? Agora, a gente entende que o contexto organizacional ele tem uma característica diferente. Sim. As pessoas estão ali para alcançar um objetivo. E nem sempre no pessoal, mesmo a pessoa sendo ali membro de uma família, ela nem sempre ela está ali para alcançar um objetivo familiar. Nem todas as famílias têm um objetivo comum, mas as empresas têm. As empresas elas precisam entregar, elas precisam vender, elas precisam liderar, elas precisam fazer gestão, elas precisam fazer gestão financeira. Tem muitas empresas, muitas famílias que não fazem gestão financeira. Uma empresa não pode sobreviver sem uma gestão financeira. Então, os critérios pelos quais as pessoas hoje se posicionam dentro das empresas estão mais direcionados a alcançar objetivos concretos. Então, quando a gente vai na empresa, eu acredito que seja até um pouco mais fácil, não que seja mais simples, lidar com essa pessoa porque ela já tem um objetivo a alcançar. Minimamente claro, né? Claro. A empresa já tem ali um nome na fachada. Exatamente. Eu quero vender mais. Eu quero melhorar a liderança aqui na minha equipe. Eu quero fazer com que a minha equipe integre mais. Eu quero fazer isso. A pessoa já sabe onde ela quer chegar, né, dentro da empresa para performar. Agora, quando você vai tratar com uma pessoa física ali, com um cliente, ela às vezes tem um problema, mas ela não tem um objetivo de vida. E aí você tem que primeiro trabalhar ela para que ela tenha um objetivo, uma razão de ser, para depois entender quais são as inabilidades e problemas que ela esteja passando ali. Interessante. Como é que você acha que os empresários estão se sentindo te ouvindo falar isso agora?
Pela tua experiência. Eu espero que eles estejam angustiados. Porque foi assim que eu me senti, que me fez melhorar como empresário. Porque se eles acreditarem que está tudo bem, eles podem entrar dentro de uma viela que não tem saída, onde eles vão ficar batendo cabeça na parede, acreditando que sozinhos eles vão naturalmente encontrar a solução para todos os seus problemas. Isso pode acontecer, até pode, com 1 a 3% dos líderes. Mas a grande maioria vai fechar no meio do caminho. A grande maioria talvez vá adoecer no meio do caminho, vá abandonar o seu sonho por acreditar que não deu certo. Tinha tudo para dar certo. Às vezes o que faltou foi apenas alinhar uma comunicação, às vezes o que faltou foi olhar por uma perspectiva diferente, às vezes o que faltou foi ser mais humano dentro das organizações. Às vezes o que faltou foi relaxar um pouco depois do almoço. Talvez o que faltou foi você não levar problema para casa. O que faltou foi você não ficar gritando com a copeira porque o café está ruim. O que faltou foi você se reunir todo dia com seus líderes e mostrar para eles que você está interessado não só no resultado da empresa, mas neles também. Então, quando a gente entende que uma empresa é formada de pessoas e não só de objetivos, de dinheiro, de produtos e de serviços, tudo muda na cabeça do empresário. Então, eu espero que agora eles estejam olhando para mim dizendo, putz, como é que eu posso fazer isso? Eu tenho um problema. E aí, para todo problema, existe uma solução. Como é que você vê a solução? Quais são as entregas de solução que você tem para isso hoje? A gente sabe que com as consultorias e tal, mas de repente a pessoa não sabe direito o que ela pode obter, o que ela pode ter, ou na sua consultoria, ou numa mentoria com você, algo desse tipo. O grande problema hoje é porque a mente humana ela é naturalmente arrogante. Se ela não fosse arrogante, a gente resolveria os problemas de forma muito rápida. Mas elas não acham que tem problemas, as pessoas não acham que tem problemas. Elas primeiro acham que está tudo bem. Elas acham que o problema é do outro. Elas acham, na maioria das vezes, que o problema está na política, no mercado, no outro, no cliente, nunca é dela. Isso impede que ela abra uma janela de possibilidades de aprendizagem. E a primeira coisa que nós temos que fazer primeiro é iluminar. Iluminar dentro dessas pessoas. Por isso que o nome da minha empresa chama-se Inner, né? Ou seja, um farol. A gente primeiro ilumina dentro para iluminar para fora. Então, trazer consciência para essas pessoas que, primeiro, elas precisam melhorar em algumas áreas de sua vida e que isso é possível. Mas existe outro problema aí nesse processo todo. É que as pessoas elas acreditam que saber é fazer. Isso é uma distinção que a gente precisa deixar muito claro aqui. Você saber como você é não significa que você vai mudar. Ter consciência dos problemas que você tem não significa que você vai resolvê-los. Saber como que você tem que ir para a academia não significa que você vai acordar de manhã cedo e ir para a academia. Certo. Quem não sabe que tem que ir para a academia todo dia? Quem não sabe que tem que se alimentar todo dia? Mas por que as pessoas não fazem? Então, olha o hiato, o abismo que tem entre o saber e o fazer. É muito grande, né? Então, hoje, qual o nosso caminhar? Qual a nossa proposta? É criar uma ponte entre o saber e o fazer. E essa ponte significa desenvolver a pessoa. Desenvolver para que ela possa fazer isso de uma forma natural, leve, sem estresse, sem obrigação, e que isso fluida de uma forma tranquila. E aí nós acreditamos que quando isso ocorre, aí sim ela já está pronta para realizar as mudanças que ela deseja. E esse processo ocorre a partir da comunicação. Mas, Eduardo, por que a comunicação? Como assim a comunicação é capaz de mudar uma empresa? É capaz de mudar uma empresa. Eu digo para você que se um chefe mudar o jeito que ele fala com as pessoas, ele pode ter um impacto emocional no grupo inteiro. Se o chefe mudar o jeito como ele escuta uma pessoa, ele é capaz de entender melhor os problemas, inclusive dos seus clientes. Se um chefe muda a forma como ele se comunica, uma comunicação mais estratégica, interna, voltada a resultado, ele vai ter mais chance de ser um visionário, ser um líder que chame a atenção dos seus liderados, que eles desejem estar com ele. Então, a comunicação, na minha visão, é a ponte que liga tudo isso, desenvolvendo habilidades técnicas, inclusive, habilidades emocionais, habilidades de liderança, e a comunicação ela conecta tudo isso. E assim, no meio, a gente hoje está vivendo, né, um boom
tecnológico que eu acho que nunca antes visto. Eu sei que a humanidade, ela demorou muito para evoluir de Homem das Cavernas para Homo sapiens. E a gente sabe que a tecnologia, ela evoluiu muito mais rápido do que o nosso cérebro foi capaz de evoluir biologicamente mesmo, né? E com todo esse salto tecnológico que nós já vínhamos vivendo, nós agora estamos num momento vivendo um novo salto, que é a inteligência artificial. Como é que hoje, eu sei que você já está trabalhando por isso eu vou provocar essa pergunta, como que hoje a inteligência artificial é capaz de ajudar ou de modificar, ou de, não sei, mas porque na minha cabeça eu ainda estou aqui na cadeirinha de aprendiz mesmo com relação à inteligência artificial, mas eu sei que você já está trabalhando, eu sei que você vem, né, de um lugar da tecnologia e tem uma mente muito voltada para isso. Como é que a inteligência artificial se encaixa nisso tudo? Tem encaixe, tem solução, não é uma coisa à parte que está acontecendo? Qual é o rolê aí com a inteligência artificial, Eduardo? Vou dividir essa resposta em 3 partes. Por favor. Primeiro, nós temos que entender que a inteligência artificial, ela não é inteligente. Epa! Para tudo! Como assim, Eduardo? Não é inteligente? Tá maluco? Porque ela é incapaz de dar soluções baseada em criatividade. Uau! Ela só é capaz de dar soluções baseadas no seu repositório, naquilo que ela já conhece. Certo. Só o ser humano é capaz de resolver problemas de uma forma completamente criativa e nova. Então, a primeira coisa, a gente tem que definir isso. Segunda coisa. Só vamos imaginar que a pessoa que esteja te ouvindo não saiba o que é repositório. Sobre as suas experiências. Porque você sabe que a grandíssima maioria das pessoas não está nem usando o chat GPT. Ainda, né? É verdade. Então, pensem o seguinte, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma enciclopédia em casa, significa que ela tem todas as respostas sobre o mundo? Não. Não. Ela vai ter as respostas que estão dentro da enciclopédia dela. O ChatGPT não tem todas as respostas do mundo. Até porque cada universo de uma mente humana tem um repositório vasto de sabedoria, de conhecimento, experiência, conhecimento técnico, que é impossível até eu armazenar isso hoje. Então, o ChatGPT, ele só tem acesso ao que foi conscientemente externalizado por meio de texto, de pesquisa, de escrita, de vídeo, de áudios. Mas e o conteúdo interno está muito longe. Haja vista que o que você sabe e hoje... até a parada também de conectar uma informação com a outra, porque isso a mente humana faz muito bem. Né? Muito bem. Então a gente está muito longe, o ChatGPT está muito longe da inteligência humana. Eu diria que, se a gente fosse fazer uma comparação, eu diria que é 1% a 99%. Perfeito? Então a primeira coisa, ela não é inteligente. Ela é uma pseudo-inteligência. Você acabou com a minha vida agora, Eduardo. Não quero mais ser sua amiga. Ela é uma boa pesquisadora de conteúdo. Uma automação de conteúdo. Então pense que o ChatGPT hoje, o que é que ele faz? Ele conecta informações. Só isso. Ele pega um repositório, ele pega uma Barça, uma enciclopédia da Rússia, ela vai pegar ali informações de pesquisa, livros, e está conectando isso para você. Só que você tem uma falsa impressão de que aquilo ali é verdadeiro. Por que você tem essa falsa impressão? Porque ele pega a sua pergunta que você faz, parafraseia isso dentro da resposta e dá uma sensação de verdade. Olha, Eduardo, não quero mais conversar com você, entendeu? Acabou com a minha vida agora. Mas é verdade. Porque eu tava sendo iludida esse tempo todo, Eduardo. Como assim? Não é verdade. Então, o ChatGPT nada mais é do que um bom buscador de conteúdo. É o melhor que existe no mundo hoje. É melhor que o Google. Sim. É melhor do que você pesquisar numa biblioteca. É melhor do que você fazer consulta no Google, no Kindle. Ele consegue unir essas informações e cruzar essas informações e te entregar. Ele é um bom analista de dados, por isso que ele consegue pegar essas coisas de forma tão diversa em lugares diferentes. Ele consegue te dar respostas muito rapidamente, o que nos impressiona sobre perguntas que talvez a gente tivesse que fazer pesquisas. Eu lembro que quando a gente ia fazer pesquisa no Google, quer dizer, faz muito tempo, né? Que hoje eu quase não faço mais.
você buscava lá, você tinha um monte de sites, você tinha que ler aqueles conteúdos daqueles sites para você buscar aquela informação. Hoje não, hoje a gente tem um buscador que vai nesses sites e pega aquele conteúdo, compila e dá aquele conteúdo para você. Dá aquele falsete que você acabou de me contar, combinando com a minha pergunta. Isso. E me dá uma resposta. E dá uma resposta. E dependendo de como você pergunte, ele vai dar respostas completamente diferentes. Então, ele não me dá a verdade. Ele não me traz a verdade. O que ele traz é uma busca muito bem sofisticada, muito bem estruturada, linguisticamente e semanticamente correta. Ele escreve muito bem e ele me dá um direcionamento para isso. Tem alguém passando mal ali, ó. Perfeito? Nosso outro diretor, que não é a Lelê, tá aí passando mal. Agora, o que é que ele faz também? Ele é capaz de fazer pesquisa muito bem feitas. E isso talvez seja o principal diferencial de uma inteligência artificial. Então, por exemplo, eu pego a lei brasileira hoje, que tem muitos parágrafos, artigos e tal, e eu faço uma busca nessa pesquisa e peço para que ele possa alinhar isso a um caso que eu estou tendo, criminal, por exemplo, ele vai me dar uma solução que talvez eu levasse muito tempo para dar. Mas se ele não tivesse esse repositório da onde ele vai pesquisar, ele seria incapaz de fazer isso, entende? Porque ele não é inteligente o suficiente para deduzir coisas que não estão no seu repositório. Entendi. Muito bem. Agora, o terceiro fator que a inteligência artificial hoje faz melhor é que eu posso treiná-la. E aí a gente começa a entrar numa coisa bem interessante. Aí é onde eu me interesso. Porque se eu pego esse repositório infinito da inteligência artificial, que é muita coisa, e eu sei que ela pode estar criando coisas, pode estar delirando, pode estar pegando em fontes diferentes, mas eu ensino a ela como eu quero que ela faça. Eu digo assim, olha, pega essa pesquisa, eu quero que você compare com esse artigo, eu quero que você traga esse conceito desse autor, eu quero que você se posicione dessa forma, eu quero que você haja como esse especialista, eu quero que você, os meus insumos para você são esses. Eu penso assim, 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 dessa forma. Quando ela vai me dar uma resposta, é capaz que, probabilisticamente, ela me dê uma resposta muito parecida com aquela que eu teria se eu tivesse pesquisando isso manualmente. Certo. Então, ela otimiza a minha capacidade de análise do ser humano. Então, eu começo a ter uma análise muito mais sofisticada, direcionada, e eu consigo navegar nessa análise de uma forma muito mais estruturada, estratégica, e eu sei que aquela resposta que ela está me dando não é dela. Muito boa parte daquela resposta é minha. Porque você condicionou a resposta. Exatamente. De acordo com a pesquisa que ela traz. Então, ela se posiciona ali como uma automação inteligente, a gente poderia dizer assim, mas que ela está agindo como eu gostaria que ela agisse. Isso tem algumas vantagens. A primeira, você não emburrece. Porque hoje a inteligência artificial... Eu tive uma crise com isso, depois eu te conto. Na hora que você terminar seu raciocínio, eu te conto. Você não emburrece. Porque ficar fazendo pergunta para o ChatGPT e tendo respostas prontas e acreditando que aquilo ali é a verdade e transferindo aquilo para o dia a dia, você virou um hub da inteligência artificial. Você está vendendo para a OpenAI, está faturando para a Microsoft. O legal é você ter um repositório que alimente você. Algo que você diga assim, cara, eu estou aprendendo com isso. Então, o futuro da inteligência artificial, na minha perspectiva, é ela se tornar um tutor de aprendizagem. Uau! É ela ir te mostrando o caminho para você aprender. No lugar dela te dar a resposta pronta, ela vai te fazendo perguntas, vai melhorando a tua linha de pensamento, vai abrindo perspectivas para você olhar aquilo por outras janelas, e vai chegar um momento que ela vai pedir para você comparar, e em algum momento ela vai dizer assim, como é que essas duas coisas se unem, aí você, quando estiver quase concluindo, a conexão ocorre do aprendizagem, e aí você tem alguém que está te ensinando a ter isso, mais o seu repositório, e a gente tem um aprendizado genial no meio do caminho.
E é isso que eu vejo que a inteligência artificial vai nos dar. Vai ajudar a educação básica, a educação média no nosso país, vai fazer com que nossos estudantes se tornem mais perspicazes na sua capacidade de fazer pesquisas e chegar a conclusões. Vai permitir que a gente possa aprender a qualquer momento, a qualquer hora. Né? E uma coisa interessante também, quando você fala, né, da parte educacional, eu me remeto às cenas que eu vejo nos vídeos, nos filmes, porque não é o meu campo, a pesquisa científica, né? Mas, por exemplo, eu vejo um filme, uma situação de um médico pesquisando um caso raro, por exemplo. E aí eles fazem pesquisas, e aí normalmente nos vídeos, nos filmes, nas séries, tem aquele corpo clínico, que a gente sabe que no Brasil também é realidade, né? Tem um corpo clínico ali, super vasto, só para estudar as patologias dos pacientes que chegam no pronto-socorro, só que não é isso que acontece. Mas qual a sensação que eu tive te escutando falar? Que ao invés... Já que eu não posso ter isto, né, ter vários especialistas, várias fontes, uma fonte de alguém que estudou isso lá do outro lado do mundo, que está pesquisando essa doença que eu não tenho acesso, eu poder ter acesso a isso como um médico, por exemplo. Perfeito. O quanto isso adianta, porque aí traz para cá, eu testo aqui, converso com quem está lá, porque agora eu sei que tem alguém lá pesquisando isso também, em fração... Não vou dizer fração de segundos, porque também requer amadurecimento até para uma pesquisa dessa, né? Mas me veio a sensação de agilidade, de poder mesmo. Claro. Posso ter conteúdo e acesso que eu jamais poderia humanamente sozinha. Mas o Faz final, sentido isso? Completamente. Você deduziu uma coisa que é brilhante. Pensa o seguinte, vou até dar um exemplo. Isso que você acabou de falar, que é uma coisa que eu tenho pesquisado agora, né? Se você pega uma radiografia de um cliente, né? Estão em pesquisas de IAs que vão dar diagnóstico a partir de uma radiografia. Uma coisa simples. A máquina lá tira a radiografia, aí ela pega aqueles pontos ali e aponta. Ela só é capaz de apontar sintomas. Ela não vai conseguir definir e ter intuição de quais são as causas que estão levando aquela pessoa a ter uma pneumonia grave, porque quais são os elementos comportamentais, a não ser que ela vá fazer uma investigação e aí o humano é melhor. Né? Se a IA tiver que fazer 100 perguntas para uma pessoa para fazer um diagnóstico dela, como médico tem essas perguntas internamente, ela vai ficar pior que o humano. Porque o humano, o médico, o que ele faz? Ele intuitivamente, ele faz 2, 3 perguntas para você e ele já teve aquilo como experiência inconsciente tão forte que ele vai dizer, meu amigo, você está dormindo sem camisa, não tá? O cara diz, tô. Então, por isso que você está pegando friagem, deve estar então, você deve ter como causa da tua bronquite constante o frio à noite. O cara diz, cara, é mesmo. Então, faça o seguinte, cara, fecha a janela. Então, durma agasalhado. Durma agasalhado, né? A IA é incapaz, a não ser que ela faça 1000 questionários para a pessoa, para ela dar essa resposta. Que ela tenha esses 1000 dados, que ela consiga captar isso na radiografia. Ela não vai conseguir, porque ela é incapaz de ter a genialidade humana. O inconsciente nosso é muito mais rico de capacidade de prover soluções, de ter intuições de abstração, de ter intuições de causas para as coisas, do que um relatório científico, uma pesquisa, um levantamento racional. Por mais que isso seja importante, eu não quero ser contra isso, eu ainda sou a favor da intuição humana, sempre. Então, a IA me dando esse repositório, me ajudando, o que aconteceu com os exames no médico hoje? Antes o médico tinha que ficar escutando o seu coração, as consultas eram 1 hora. Hoje o médico pede para você fazer um exame, ele pega aquele exame, não é assim? Isso. Então, antes que a consulta dele era 1 hora, passa a ser 15 minutos, mas ele ainda precisa olhar você. 15 minutos. Ele ainda precisa conversar com você. Ele ainda precisa escutar seu coração ainda. Entende? Isso não vai deixar de ter nunca. Não vai mudar. Não. Eu vou te contar a crise que eu tive com a inteligência artificial. Fale. Um dia eu tô lá, devaneando, porque eu gosto desse rolê de ficar pensando no nada. E aí o Kedson, que é o que tá ali assistindo de camarote nosso podcast, tinha me ensinado e eu tava assim, né, usando. E aí o povo fala desse negócio de prompt. Que mané prompt? Eu vou lá e pergunto do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu sei. E aí um dia me deu uma angústia. Eu falei, gente, eu vou emburrecer se eu ficar usando esse negócio. Exatamente.
Só que veio uma outra resposta, Ed. A resposta, que eu digo que é intuitiva, enfim, cada um interpreta da sua maneira, mas foi uma voz que eu escutei dizendo assim, como é que as pessoas ficam mais inteligentes? Como é que a gente aprendeu? Com o professor, com os nossos pais, que eram mais velhos, que tinham mais experiência, com o vizinho, com o tio, com a avó, com a escola, com o pai do coleguinha. E todas essas pessoas sabiam mais do que nós. E aí nós fomos aprendendo, até a falar. Os nossos pais já sabiam falar e por isso nos ensinaram. Eles nos ensinaram gramática. Sim. Eles nos ensinaram a falar. E aí a resposta dessa voz foi assim, você está falando com alguém muito mais inteligente do que você, ou seja, que tem muito mais respostas, ou um campo de pesquisa maior que o seu. Como que você vai emburrecer conversando com alguém mais inteligente que você? Só que agora eu tô repensando aqui a minha intuição, tá, Eduardo? Tô repensando se eu vou ficar menos burra mesmo. Mas eu vou lá e faço umas perguntas pra ele de vez em quando, bato um papo. E às vezes me desperta. Talvez para isso que você está dizendo, para fazer conexões que ela ainda não faz. Eu vejo que existem duas formas de você lidar com isso, né? Uma coisa é você ter aquele repositório que você está pesquisando como fonte de um aprendizado. Isto. Outra coisa é você dar Ctrl+C, Ctrl+V. Tomar aquilo como verdade absoluta. É disso que eu estou falando. Tem pessoas hoje que acessam o ChatGPT, nem leem, dão Ctrl+C, Ctrl+V e colocam numa publicação. Dão Ctrl+C, Ctrl+V e colocam no e-book. Dão Ctrl+C, Ctrl+V e coloca na sua pesquisa de faculdade. Ctrl+C, Ctrl+V e coloca no seu TCC. Agora, se você está tendo uma resposta ali, você está lendo aquilo, você está refletindo sobre aquilo. É a mesma coisa, eu dou o mesmo exemplo, a gente pode trazer para o mundo concreto. Você compra um monte de livro na sua biblioteca. Isso significa que você é mais inteligente? De jeito nenhum. Eu tenho um monte de gente que tem um monte de livro na biblioteca. É o ChatGPT dando resposta. O cara vai lá e pega um livro, vê uma resposta, pega outro livro. Quem é aquela pessoa que vai ter mais repositório? É aquela pessoa que lê os livros. E ler um livro não é você ler, como leitura dinâmica ali que você fica lendo. Ler um livro é você ler, pensar sobre aquilo, refletir. Porque seu pai, quando te ensinava e falava as coisas para você, ele colocava você num cantinho do pensamento e você passava 2, 3 dias. Era isso que você aprendia. Passava 2, 3 dias ali pensando sobre aquilo. Quando você ia na prova de matemática que você era reprovada, você passava 2, 3 dias pensando sobre aquela questão que você errou. Porque é isso que faz você aprender. Mas você pegar uma resposta pronta e não ler, assumir aquilo como verdade, não ter capacidade de crítica e repassar isso adiante, esse modelo eu não acredito nele. Não é porque é da inteligência artificial. Eu não acredito nele há muito tempo. É o cara que conta as histórias... Não, e copiava do Google. Copiava do Google. Eu não estou falando que isso é coisa só da inteligência artificial. Estou falando que isso é um método preguiçoso de aprender. É isso que eu estou dizendo isso. A preguiça. Entende? Resumindo, o preguiçoso vai continuar burro. Agora, se você tem inteligência artificial como uma forma de você aprender idiomas, por exemplo, você sabe que hoje com o ChatGPT você pode passar uma orientação para ele do tipo: seja agora um professor de história, me ensine sobre a história do Brasil, passo a passo, desde a sua origem até os dias atuais. Ele vai ficar te ensinando ali a história do Brasil. Então, eu vejo que ele não está fazendo mais o papel de te dar uma resposta pronta. Ele está fazendo o papel de ser um tutor de aprendizagem para você. A gente volta àquela ideia original, da tutoria no processo, de realmente desenvolver a habilidade. Sensacional. E agora sim, só para dar uma viajada aqui, porque eu gosto disso, né? Como é que eu ligo a liderança, a comunicação, a estratégia e a IA? Que foram os temas principais que nós abordamos aqui. Bem, eu não, né? Porque eu ainda estou aprendendo. Você! Se nós pegarmos como perspectiva que hoje o líder, se ele não se atualizar, ele está morto. Que a liderança, quando tem problema, é quando o líder não sabe se comunicar com sua equipe e não sabe entender as suas necessidades e não sabe passar para as pessoas o que ele deseja. Se a gente tem como premissa de que, na verdade, os problemas das empresas, 80% do custo de uma empresa está em retrabalho, isso é pesquisa, em ineficiência da orientação dos gestores e líderes para os seus funcionários.
nós entendemos que existe aí uma ausência de quê? Liderança comunicacional. O que significa isso? Não é só você colaborar com a pessoa e ficar disponível para ela. É você passar para ela em forma de delegar aquilo que ela precisa fazer e que ela saiba fazer. E que ela faça. Porque só saber não significa que a pessoa sabe fazer e não significa que você vai fazer. E a comunicação, ela entra como? Em um processo motivacional dessa pessoa querer aprender a fazer isso. E não fazer por obrigação. Porque quando muda essas duas perspectivas, o cenário muda completamente. Se eu digo para a pessoa que ela tem que fazer isso, ela reage de um jeito. Se eu digo para a pessoa que ela precisa aprender isso, ela reage de outro. Porque o elemento da aprendizagem... se eu digo que ela tem um ganho por aprender, aí é outro, aí é fantástico. Aí você tem a cereja do bolo. E a IA, ela pode ser a extensão do líder, orientando essas pessoas para que elas façam o que precisa fazer. Peraí, extensão, como? Orientando como tutora virtual 24 horas por dia, 7 dias por semana, tendo a capacidade do líder, as experiências do líder, a orientação do líder, fazendo com que aquela pessoa que está na ponta possa ter o seu líder virtual operando junto com ele o tempo inteiro. Quem não gostaria de ter isso? Onde é que eu assino? Onde é que tem isso, Eduardo? O que está acontecendo? Por isso que nós vamos lançar no Brasil, Kelly, uma novidade que não existe hoje no mundo. E eu digo isso com toda a segurança. A inteligência artificial ela já está indo para a área de tutoria já há muito tempo. Sim. Isso não é de hoje. Já há 2 anos que eu estudo isso, para você ter uma ideia. Mas quando a gente pensa a liderança com a comunicação estratégica e as técnicas de programação neurolinguística, e tendo uma IA que é tutora nesse processo, ou seja, te ajudando e ajustando os seus gaps, entendendo onde é que você está falhando, percebendo isso e te ajudando a se desenvolver, nós estamos muito à frente e talvez a gente esteja criando um movimento que vai mudar a educação, a liderança e os relacionamentos entre nós, aqui no Brasil e talvez até no mundo. Quem faz parte desse movimento, Eduardo? Hoje nós estamos com pessoas como você, que está aqui comigo, que decidiram junto comigo testar isso, aplicando em suas vidas, para que a gente pudesse ter o máximo de experiências e essas experiências a gente trouxesse para dentro de um projeto que eu chamei esse projeto de Projeto Athena. O Projeto Athena, ele é o projeto hoje que faz com que a gente entenda que quando a gente treinar uma inteligência artificial para ser o nosso tutor pessoal, nós vamos ter ganhos educacionais. E hoje a gente no INE, como um instituto sério, que já estamos há 15 anos no mercado, e que atuamos com comunicação, com programação neurolinguística, com psicologia e com pilar da neurociência, baseando tudo isso. Agora nós inserimos a inteligência artificial para nos ajudar a desenvolver essas habilidades na palma da mão. Um app completamente em formato de chat, onde você conversa, sabe com quem? Com você mesmo. Como assim, Eduardo? Para. Onde você vai conversar com você mesmo. Porque quando você conversa com você mesmo, quando a IA começa a responder como se fosse você respondendo para você mesmo... Eu não vou mais precisar dessa vozinha? Eu vou poder perguntar para o chat? Vai. Você entende como você está transmitindo o conteúdo para o outro. Porque esse olhar tem que começar dentro de você. E aí você vai ajustando essa comunicação para fora. Então nós vamos ter tutores pessoais na área de liderança, comunicação, programação neurolinguística, gestão, finanças, recrutamento dentro da empresa, onde todas essas IAs vão primeiro treinar os seus líderes e gestores, para que eles se acostumem a ter uma comunicação mais estratégica, uma comunicação mais empática, uma comunicação mais inspiradora, uma comunicação mais técnica, mais estrutural, se isso for necessário, uma comunicação narrativa quando você estiver conversando com o seu cliente, mas que principalmente depois que ele aprenda a fazer isso com ele, ou seja, a partir do seu próprio repositório, ele possa transferir isso para os seus colaboradores, para os seus liderados, para os seus clientes, e aí sim as empresas vão alavancar de fato.
E eu não estou falando de treinamento que fica todo mundo vendo slide. Esquece isso, apaga isso. Isso não funciona. Treinamento que tem slide o tempo inteiro, esquece, tá? Isso não funciona. Se funcionasse, a gente teria excepcionais líderes. Eu já fiz uns 300 milhões de cursos desses. Não funciona. O que funciona é o desenvolvimento prático de habilidades. É você escutar a voz da pessoa dando comando. É você ter um vídeo da pessoa falando isso para você. É você ter uma dinâmica que diz, ó, você vai beber 3 vezes água por dia, e a pessoa diz, eu estou bebendo mais água. Não, você está treinando disciplina. É o desenvolvimento de habilidades realmente sofisticadas. E é isso que a gente tem desenvolvido lá no INEM. E como é que é a aplicabilidade disso, Ed? Hoje, assim, hoje você vai ter um treinamento para ensinar isso para as pessoas, para que as pessoas saibam que de fato é isso, porque é muito gostoso estar aqui conversando com você, porque eu estou aprendendo, porque eu acabei de sair do Master, mas a gente está falando das pessoas comuns, Eduardo, que não estão lá fazendo Master em PNL, não. Quem são essas pessoas? Quem que precisa saber disso, aprender isto? Todo mundo precisa. E eu vou dizer uma coisa para você, Kelly. Eu, quando pensei sobre isso, eu disse assim, pensei, né? Eu quero que essa pessoa não tenha nenhuma habilidade. Ela só precisa levar quem ela é e o que é que ela quer. Ela não precisa saber de inteligência artificial. Ela não precisa saber de PNL. Ela nem precisa saber de comunicação. E nem de liderança. E nem de liderança. O que ela precisa é querer aprender sobre PNL, querer aprender sobre comunicação, querer aprender sobre inteligência artificial e querer aprender sobre liderança. Então, o que eu desejo é que essas pessoas cheguem lá, quanto mais crua elas tiverem, melhor. Porque elas vão estar muito mais abertas a entender uma metodologia. E a metodologia que eu criei a partir do Projeto Athena é uma metodologia que ela desenvolve a pessoa como se ela fosse um bebê. Entende? Ela vai começando a aprender aquilo passo a passo. Então, por exemplo, vai ter uma pergunta lá muito simples. Qual é o melhor momento do seu dia? Isso é uma pergunta muito simples. É quando eu estou tomando café com a minha família. Essa resposta, ela vai dizer para a tutoria em IA uma série de informações sobre aquela pessoa. Qual é o valor dela? Sim. Ela vai dizer quais são as atitudes que ela tem mais durante o dia. Se eu pergunto para uma pessoa assim, ela manda um áudio, como é que você daria um feedback para um funcionário seu que chegou para você e não cumpriu uma atividade que você pediu? Fala o áudio aí para ele. Manda o áudio no WhatsApp. Quando a IA pega esse áudio, ela consegue identificar pelo tom de voz as emoções que a pessoa está tendo. É um diagnóstico. Quais são as expressões linguísticas que ela está tendo e ela vai sugerir para aquela pessoa melhorias, opções de melhorias e vai dar exemplos para que ela possa, ao ter aquele repositório da próxima vez que ela for falar com aquela pessoa, ela ter a possibilidade dela fazer diferente. Mas ela ainda vai ter mais. Ela vai permitir que você possa refazer aquele áudio que você fez de feedback e ela vai avaliar se aquele áudio está bom ou não. Entendi. Então, ela ainda vai ter o critério avaliativo. Então, quando você une isso a uma questão comportamental, a você ir aprendendo no passo a passo, ao desenvolvimento dessas que a gente chama de habilidades básicas, escutar é uma habilidade básica. Sim. As pessoas não escutam. Eu não estou falando de coisa muito sofisticada, não. As pessoas escutam para responder, não para entender. Exatamente. Isso é bizarro. Isso é bizarro. As pessoas não pararem para escutar, para entender. Isso é bizarro. Ah, não, mas eu já sei. Opa, mas eu nem terminei de falar, como é que você sabe? Exatamente. E a gente entende que se você melhorar eu tenho uma frase que eu sempre falo, eu digo o seguinte, se você fizer o básico bem feito, você vai chegar onde você quiser. Então a comunicação também tem o básico bem feito. E a gente vai treinar você para ter o básico bem feito. É certo. isso. Então, Serão você 2 vai dias. treinar sobre comunicação. Comunicação, programação neurolinguística, que é a base das técnicas. A PNL entra como um repositório, umas estratégias de atuação. Isso, como estratégia. Eu vou ter a inteligência artificial como tutoria. Como ferramenta, eu poderia como ferramenta educacional, perfeito, Kelly. E a comunicação estratégica é o guarda-chuva disso tudo.
é o motivo pelo qual a gente faz tudo isso. Certo. A gente quer que você melhore a sua comunicação. Que você tenha intencionalidade na sua comunicação. Que você saiba onde você quer chegar na sua comunicação. Que você coloque a sua comunicação e que, de fato, a pessoa entenda as suas emoções, onde você quer chegar com o seu pensamento e que ela consiga perceber, nem que seja pelo mínimo do seu esforço, o que você deseja dela. É isso que o mínimo que a liderança deveria ter. E isso muda o jogo. Completamente, na minha opinião. Isso faz com que a gente realmente comece a virar uma página importante na nossa vida, né? E a gente decidiu fazer um evento de lançamento, que vai acontecer no dia 12 e 13, vai ser no Coco Bambu. Vai ter um almoço incluso, um jantar incluso e um almoço incluso. Serão 2 dias. Sim. E lá vão ser 2 dias distintos. O primeiro dia é o dia de autoconhecimento. É aquele dia que dá angústia. Aquele dia que a gente sai querendo esfolar a tua cara no asfalto quente. Exatamente. Entendi, já passei por isso. Que você várias diz vezes. Assim, é aquele dia que você dá consciência que você não sabe tanto como você acha que sabe. E que pior, que o que você sabe você não está colocando em prática. E no segundo dia, a gente vai pegar tudo aquilo que a gente levantou no primeiro dia e vai treinar você. Com a IA e comigo presencialmente, por meio de práticas e dinâmicas, é totalmente prático, em um restaurante, para a gente sair do modelo tradicional de sala, com interatividade, com empresários, com pessoas, com líderes, com gestores, além com de tudo, empreendedores. ainda vai ter network nesse negócio. Ainda vai ter network. Nós vamos ter tudo isso e, ao final, a pessoa vai sair com uma ferramenta para que ela possa reforçar esses aprendizados durante os próximos dias, meses e semanas. Onde é que eu assino? Você já assinou? Onde é que eu assino? Eduardo, e é isso. A sensação que eu tenho ao te ouvir é de uma revolução. Uhum. Uma revolução na educação, uma revolução no posicionamento desses líderes. Porque, e olha que eu venho fazendo curso ao longo desses últimos 20 anos, viu? Nunca vi nada parecido com isso, não. Uhum. Principalmente em termos de ferramenta. Porque a ferramenta que você tem, por exemplo, era o que tinha para o momento, mas eu lembro dos nossos cardzinhos da PNL, eu tenho até hoje. Existe. Mas não necessariamente eu vou lá consultar. Uhum. Todo dia, ou quando eu tô com um paciente, ou quando eu tô com um desafio, ou quando eu nem sei que não sei algo, que eu nem sei que eu não tenho uma estratégia. Eu não vou lá buscar no cardzinho. E você me dizer que você está colocando uma possibilidade de eu pesquisar isso, que seria a base, uma das bases que mais me encantam. Eu tenho 2 bases hoje, de 3, né? A primeira, que foi a Gestalt, a psicologia, de atendimento como profissional. Aí a segunda foi a PNL. E a cola que eu juntei tudo isso foi a inteligência emocional. Então, ter ferramentas é algo que eu sempre senti muita falta. É algo que eu falava assim, tá, mas e no dia a dia? E você tá me dizendo, pode ser que eu não tenha entendido bem, mas você tá me dizendo que além desse treinamento de liderança, de comunicação, de estratégia, eu ainda vou ter uma ferramenta na palma da minha mão. Exatamente. Essa é a promessa. Ficou tenso o negócio agora. Nós já estamos testando, você testou isso esse final de semana, né? Nós já estamos testando isso. Nós já estamos testando isso há um tempo. É uma coisa, é um chat humanizado. É um aplicativo em que você não acha que está conversando com um aplicativo com inteligência artificial, você acha que está conversando com uma pessoa. Certo. Porque isso tudo acontece em formato de conversa. A gente acredita que a conversa é a melhor forma de você aprender. Não é com perguntas e respostas, nem... É nisso aqui que a gente está fazendo agora. Sim. E tudo isso vai ter um controle. Que controle é esse? São as estratégias que eu estou colocando como base para que elas te dêem as respostas, para ela não delirar. Para ela não ir para o genérico, mas pro para ela específico. não ficar com aquela impressão de que ela está fumando a erva danina. Né? Que ela está ali. Que ela está ali, né? Ai, Eduardo! Que ela está relaxando demais. Não que todo mundo que fuma erva danina está relaxando demais, mas apenas uma metáfora. E o que eu quero dizer é que a inteligência artificial ela vai nos dar a possibilidade de a gente tomar decisões mais rápidas, que a gente possa aprender mais rapidamente e que a gente possa, de fato, usar o potencial do nosso cérebro. Kelly, as pessoas chegam assim para mim e dizem assim, Eduardo, o nosso cérebro está trabalhando muito rápido.
Eu digo, ele não chegou nem perto. E seu físico não está nem preparado para a capacidade Fica tranquilo. dele. Se você está com um pensamento muito acelerado, isso é ótimo. O problema é que você fica com um pensamento acelerado sobre tristeza, sobre pânico, sobre negatividade, fez, sobre culpa, raiva. sobre vergonha. Aí isso não é funcional. Mas acelera teu cérebro aí para você pensar sobre coisas positivas, sobre planejamento, sobre alcançar metas, sobre objetivo, sobre ajudar as pessoas, contribuir com sua família, escutar sua esposa, brincar com o teu filho, criar novas dinâmicas. Aí você vai ver seu cérebro funcionando 24 horas por dia, você chegando no final do dia e dormindo maravilhosamente bem. Porque é isso que a gente quer alcançar. Não é deixar o seu cérebro preguiçoso. Não é porque você está tranquilo, está tudo bem. Não, eu não quero ficar tranquilo. Eu quero ficar aqui, ó. Eu quero ficar pensando. A minha máquina tem que pensar. O meu corpo tem que agir. Se a minha máquina está pensando e meu corpo não está agindo, tem alguma coisa errada. Se o meu corpo está agindo e minha máquina não está pensando, meu cérebro tem alguma coisa errada. Eu tenho que ter as duas coisas. Sim. Porque essas coisas estão ligadas. A mente e o corpo estão ligados. O cérebro conecta essas duas coisas. Então, é isso. O que eu percebo, portanto, é que a inteligência artificial no papel de uma ferramenta de aprendizagem, que a gente vai chamar isso de tutoria, quando você se direciona para aprender com essa ferramenta e como você se propõe a acelerar, sim, a sua forma de pensar, de agir, de decidir, eu acho que você está caminhando para um superpoder. Não sei nem o que dizer mais depois dessa. Acho que eu vou ali. Já volto. Eduardo, a gente já está se encaminhando para o fim. Por mim não acabava, né? Continuação de ontem. Mas eu sempre digo no final do podcast, né, que as pessoas entregaram pra gente a coisa mais preciosa que elas têm, se elas chegaram até aqui, que é o tempo delas. Uhum. E para essas pessoas que ficaram aqui conosco, que nos ouviram até o final, o que é importante as pessoas não saírem daqui sem saber? Que elas são capazes de aprender até o final de suas vidas. E que isso é uma decisão. E não é a circunstância que define quem você se torna. E como é que as pessoas podem te achar nas redes sociais ou, enfim, para ter acesso aos seus cursos? Se você quiser falar suas palavras finais, onde as pessoas podem te encontrar? Eu gostaria de conversar com você que entendeu que continuar aprendendo talvez seja o sentido da felicidade, da prosperidade, do amor. Eu aprendo com meu filho, aprendo com minha esposa, aprendi tanto com a Kelly. Eu aprendo quando eu estou com meus amigos, até quando eu estou com meus inimigos. Que direcionar sua mente para novos aprendizados talvez seja a sua chance de fazer essa mudança que você talvez esteja esperando há tanto tempo. Que é a mudança que vai fazer com que você olhe não mais aquele mundo de problemas, mas um mundo de oportunidades. E se você quiser aprender como aprender melhor, entendendo que a comunicação faz com que você se torne um aprendiz muito mais sofisticado, muito mais elaborado e performático, você pode entrar nas minhas redes sociais, Eduardo Rocha 360, Inner com 2 N's, 360. Lá eu passo algumas dicas, te dou uma orientação e eu te convido também a você participar de um evento inovador no Brasil, que vai ocorrer dia 12 e 13. Se você quiser mais informações, me manda um direct lá no Instagram, que eu teria o prazer de dizer como você faz parte da nova revolução na educação no Brasil. Eduardo, obrigada. E olha, esse foi o nosso Kingdom Cast. E se você ainda não está inscrito neste... Não posso falar o que eu pensei. Tá perdendo de ter um conteúdo desse aqui. Então já corre, se inscreve. Se tiver alguma pergunta, você que está aí nos assistindo pelo YouTube, se tiver alguma pergunta e você quiser fazer alguma pergunta para o Eduardo, eu vou ter o maior prazer em encaminhar a pergunta para ele. E eu sei que ele vai responder, porque ele responde. Ou se quiser compartilhar as dores, os dissabores ou as felicidades com a inteligência artificial, com liderança, com comunicação, com estratégia, ou quiser saber um pouco mais sobre isso, entre em contato com a gente, comenta, compartilha esse vídeo, porque também não é obrigado, né? E a gente se vê no próximo Kingdom Cast.